Fala, abençoado! Fala, abençoada! Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Para você que está no meu portal Biologando com a Tia Pri, sejam todos bem-vindos. Bem-vindo a mais uma videoaula que eu preparei para você sobre um assunto bastante legal. Bom, eu sou suspeita em falar porque eu gosto muito de biologia celular e nessa videoaula nós vamos entender um pouquinho mais sobre como o DNA trabalha. Se você não assistiu a videoaula sobre núcleo celular e ácidos nucleicos, dá uma assistida naquela videoaula porque nessa videoaula eu vou relembrar algumas coisinhas que na aula anterior eu aprofundei e expliquei um pouquinho mais. Nessa videoaula nós vamos conversar sobre o trabalhar do DNA, dois processos bastante importantes que ele realiza, que é a duplicação e a transcrição, ok? Vamos começar então. Nessa imagem que eu coloquei para você aqui, esse aqui é o resumo da ópera, né? É uma imagem que demonstra exatamente como é o trabalhar do DNA. No que eu estou falando? Ou melhor, do que eu estou falando? Estou falando de algo que na biologia é conhecido como dogma central da biologia molecular. Ou seja, foi uma grande descoberta que os cientistas fizeram e que perceberam que todos os seres vivos trabalham dessa forma, que o material genético de todos os seres vivos trabalha dessa forma. E como que é esse processo? Se eu olhar para o DNA, o meu ácido desoxirribonucleico, olha ele aqui para você. Você vai ver que ele tem esse formato de dupla hélice, né? Esse formato espiral. Ele é formado por duas cadeias, certo? A molécula de DNA é formada por duas cadeias. O que esse DNA ele faz de importante? Porque na videoaula sobre ácidos nucleicos eu comentei com você qual é a função do DNA. Ele é a molécula informacional, mas como ele trabalha? Vamos entender. Duas coisas que o DNA faz é o processo conhecido como replicação e um processo conhecido como transcrição. Primeira coisa que você precisa entender é que esses dois processos acontecem de forma isolada, um não está relacionado com o outro, um não acontece no mesmo momento de vida da célula. Quando eu falo em replicação, é um momento em que o DNA ele está fazendo o quê? Ele está se duplicando, tanto que esse processo também é conhecido como duplicação, certo? Basicamente, esse processo consiste em o meu DNA, cada cadeia aqui, servir de molde para eu fazer uma nova cadeia de DNA. Por isso, duplicação. Ou seja, uma molécula de DNA forma duas outras moléculas de DNA iguais entre si. Acontece que a replicação ou duplicação, como ela é chamada, vai acontecer toda vez que a minha célula precisar dar origem a novas células. Do que eu estou falando? Estou falando do processo de divisão celular. Estou falando em mitose e estou falando em meiose. Seja na mitose, seja na meiose, que sobre esse assunto eu vou preparar uma videoaula para você e entender como funciona e quais são as diferenças, tá? Então aqui, só para você entender a aplicação dessa informação. Então, sobre a replicação, a minha célula, ela vai sim fazer cópias. Replicação significa cópias. Vai fazer as réplicas de DNA quando eu precisar produzir uma nova célula. Quando a célula for entrar em divisão celular. Antes disso acontecer, antes da divisão celular acontecer, o DNA vai fazer uma cópia de si, ok? Então isso acontece de vez em quando precisa, tá? Mas se eu estiver falando em transcrição, que é o outro processo que o meu DNA faz, o que eu vou ter? Eu vou ter algo que sempre a minha célula está fazendo. A transcrição é um evento que a todo momento as células fazem, certo? E no que consiste a transcrição? Consiste em
o DNA, um pedacinho dele, de uma das cadeias, servir de molde para que ocorra a produção de um RNA. A transcrição é isso, é a cópia, é a formação de um RNA a partir do DNA. E quando que a célula faz isso? Isso sempre as células estão fazendo, porque constantemente as células estão em processo de síntese proteica, ou seja, em processo de produção de proteína. Tudo bem? Mas vejamos um dado bastante relevante no que diz respeito à replicação e à transcrição, tá? Se eu falar em replicação, se eu falar em transcrição, em que momento da vida da célula isso acontece? Já comentei com você, certo? Mas aonde acontece? Depende. Se eu estiver olhando para um indivíduo que possui célula eucariótica, que é aquela célula que possui o quê? O núcleo celular, por isso que é eucariótica, a transcrição e a replicação vão acontecer dentro do núcleo, porque é lá que estão esses ácidos nucleicos, DNA e RNA. Agora, se eu estou falando de um ser vivo que é procarionte, ou seja, ele possui célula procariótica, tá? Procariótica, aqui. Esse processo de transcrição e de replicação vai acontecer no citoplasma, lembra? Por que que isso acontece assim? Porque o indivíduo procarionte, ele não possui carioteca, ele não possui um núcleo que armazena esses ácidos nucleicos. Então aí está uma diferença, ok? Bastante relevante, bastante cobrada, inclusive em vestibulares, tá? E se eu olhar para a continuidade do processo da transcrição? Veja bem, primeira etapa é a cópia do DNA em RNA. Mas por que que isso aqui vai ser formado? Porque esse RNA, ele precisa levar a informação sobre aquilo que a célula tem que produzir. Então, essa informação que está guardada no RNA, ela vai ser lida e a leitura, ou seja, a tradução dessa informação que está no meu RNA, vai resultar na formação de uma proteína, ok? Então, sempre, né, esse movimento, esse mecanismo, esse processo está acontecendo nas nossas células, porque constantemente as células estão no processo de síntese proteica. Acontece que se eu comparar o indivíduo que é eucarionte com um indivíduo que é procarionte, apenas o processo de tradução, né, ele vai ser semelhante a esses dois tipos celulares. O que eu estou querendo dizer para você? Que indivíduos que são eucariontes e procariontes, a tradução, gente, só a tradução, ela acontece no citoplasma, independente de qual seja o tipo de célula, tudo bem? Por que, Priscila? Por que, tia Pri, que a tradução acontece no citoplasma, independente de ser eucarionte ou procarionte? Porque a tradução é uma etapa do processo que depende do ribossomo, né? Essa organela celular aqui que participa do processo de produção de proteína, e essa organela está onde? No citoplasma. Ou ele vai estar livre no citoplasma, tá? Ou ele vai estar aderido na membrana do retículo endoplasmático rugoso. Acontece que essas organelas, elas estão no citoplasma. Por isso que a tradução é um evento que acontece no citoplasma. Mas façamos uma observação, ok? Numa célula procariótica, ele só vai ter como organela para a produção de proteína o ribossomo. Aliás, é no ribossomo que ocorre a produção de proteína. Acontece que numa célula procariótica, você só vai ter os ribossomos livres no citoplasma. Numa célula eucariótica, esse ribossomo ele pode estar livre no citoplasma? Sim, com certeza. Mas o outro lugar onde eu vou encontrá-lo também é no retículo endoplasmático rugoso, e por isso que ele é chamado de rugoso, porque ele possui o ribossomo. E estando o ribossomo nele, esse ribossomo vai realizar a produção de proteína, ok? Tá bom? Então aí é uma outra diferençazinha. E por que é importante eu conhecer
esse dogma central da biologia molecular. Porque, gente, essa é uma linguagem universal. O que significa isso, gente? Significa que esse mecanismo aqui, né, de transcrição e tradução, ele acontece igualzinho em todas as células, independente de quem seja o ser vivo. Se é um vírus, se é uma bactéria, um fungo, se é um protozoário, se é um animal, se somos nós seres humanos, essa forma de trabalhar do DNA vai ser igual. E foi essa grande sacada, essa grande descoberta dos cientistas, quando eles perceberam que esse trabalhar do DNA é assim, independente do ser vivo, aí eles descobriram como que é esse trabalhar, quais são as outras coisas que precisam, né, para esse processo acontecer. E quando os caras descobriram isso daqui, gente, foi a ferramenta necessária, ou melhor, foi o conhecimento necessário, primordial, para hoje a gente ter ciência como a biotecnologia, a aplicação da ciência na biotecnologia, ferramentas que são criadas pela engenharia genética, está baseada nesse conhecimento aqui, ok? Por quê? Porque essa linguagem, essa forma de trabalhar é universal, é igual para todos os seres vivos, certo? E aí, no que eu vou usar, né? Quais são as partes que nós vamos conversar aqui? Nessa videoaula, nós vamos ver detalhes do processo da replicação e da transcrição, ok? Mas antes de chegar nesse aprofundamento, vamos fazer um remember de como que é o DNA. O DNA é essa fita aqui que você está enxergando, meu querido. É a famosa, ó, dupla hélice. Olha ela aqui, ó, a dupla hélice aqui, que eu dei um zoom aqui para você. Mas por que eu botei essa imagem? Preciso fazer alguns comentários sobre esse cara. Primeiro é o seguinte, esse DNA que você está enxergando aqui, ele recebe alguns nomes meio diferentes aí, né? Ele pode ser chamado de cromatina e cromossomo. Pera, não estou entendendo, Priscila. Quando que o meu DNA está sob a forma de cromatina e quando que ele está sob a forma de cromossomo? Aí é que entra também um detalhe. Qual é o momento da vida da célula que você está olhando? Por quê? Se você estiver olhando para uma célula que constantemente está trabalhando, constantemente está fazendo transcrição e tradução, se você está olhando para uma célula que o tempo todo está fazendo isso, esse DNA, ele se encontra sob a forma de cromatina, que nada mais é do que o DNA na forma de um filamento esticado. Um filamento, ou seja, o DNA aqui, ó, um filamento que está associado, enrolado a proteínas, essas aqui, ó, a proteínas que são chamadas histonas. Então, a cromatina nada mais é do que o filamento de DNA, a minha molécula de DNA associada a proteínas. Ele se enrola nessas proteínas, mas esse grau de compactação, de enrolamento, ele é leve. Por que estou dizendo isso para você? Porque se eu olhar para o meu cromossomo, é esse mesmo DNA, só que é esse DNA que fica altamente espiralado, condensado, enroladinho, numa fase da vida da célula que é o quê? A divisão celular. Ou seja, aquele filamento de DNA comprido que você tem, ele começa o quê? A se enrolar nas proteínas histonas para ficar mais reduzido, mais compactado. Então, se ele tem esse tamanhão aqui, quando ele se enrola, ele fica menor. E isso acontece por quê? Porque durante a divisão celular, o nosso DNA ele faz uns movimentos de zigue-zague, gente, que isso aí pode proporcionar a quebra da molécula de DNA. Então, se ele está compactado, né, bem enroladinho, isso vai dificultar um pouquinho esse processo de quebra, ok? Vamos agora fazer o seguinte, já que você entendeu a diferença de quando é cromossomo e quando que é cromatina, né? É o mesmo DNA, mas em momentos de vida diferentes da célula. Vamos olhar para esse DNA, já que ele é o nosso alvo de estudo. Se eu olhar o DNA e eu abrir essa dupla hélice, vamos abrir aqui uma cadeia, aqui é outra cadeia. Então eu vou
manter elas aqui abertinhas para você olhar o quê? Que o DNA, como eu já expliquei na aula sobre núcleo celular e ácidos nucleicos, ele é formado pela junção de nucleotídeos, lembra? O nucleotídeo é a junção de um grupo fosfato preso quimicamente a uma pentose, que nesse caso é a desoxirribose, e grudado na desoxirribose eu tenho uma base nitrogenada. Essa base ou vai ser adenina, ou timina, ou citosina, ou guanina. É uma de cada vez que tá aqui, beleza? Então, ó, o que eu tô falando para você, isso daqui tá aqui, ó. Aqui, ó, o grupo fosfato, a minha pentose e a minha base nitrogenada. Então, aqui é um nucleotídeo. Então, quando eu pego um nucleotídeo, junto com outro nucleotídeo, com outro nucleotídeo, com outro, eu formo o quê? A minha cadeia de DNA. Mas o DNA, ele é formado por duas cadeias, ou seja, por essa aqui e essa aqui. E essas duas cadeias, elas estão unidas através de pontes de hidrogênio. Quem que mantém elas unidas são as bases nitrogenadas dessa cadeia aqui e dessa cadeia aqui, certo? Por que eu estou falando isso? Vamos lá, recapitular o seguinte, um detalhe bastante importante. Se numa cadeia de DNA, que seja essa daqui, ó, o meu corrimão, esse corrimão aqui, ele é formado pela sequência de grupo fosfato preso à minha pentose. Grupo fosfato preso na pentose, ok? O meu corrimão é essa parte que nunca muda, certo? Seja essa cadeia aqui, beleza? O que muda no meu DNA é justamente a sequência das bases nitrogenadas, ok? Então, vai lá, ó. A minha base nitrogenada que está aqui, ela vai manter-se unida à base nitrogenada da minha cadeia oposta, da minha cadeia complementar. Só que isso vai acontecer porque existe um pareamento entre as bases. A adenina forma par com a timina. Então, se numa cadeia eu tiver adenina, na outra cadeia complementar que está em frente, eu vou ter a minha timina. Se numa cadeia o nucleotídeo que tiver lá apresentar a minha base citosina, na outra cadeia oposta, na cadeia complementar, mantendo as duas unidas aí, ó, eu vou ter quem? A minha guanina. Repara isso aqui no esquema, ó. Adenina sempre pareia, forma par com a timina. Se nessa cadeia aqui eu tenho a timina, na cadeia que está em frente, o nucleotídeo vai ser de adenina. É isso que eu estou falando. E por que eu estou comentando isso com você? Porque se você contar as bases nitrogenadas, você vai ter a seguinte correlação. A mesma quantidade que eu tiver de adenina vai ser para timina. Por que, tia Pri? Porque essas bases formam o par. Então, se aqui eu tiver adenina, se nessa cadeia aqui eu tiver três adeninas, eu também vou ter o quê? Na cadeia complementar eu vou ter 3 timinas. Por quê? São elas que se ligam, mantendo a minha dupla hélice unida lá, ó, enroladinha, entendeu? E o mesmo raciocínio você vai ter para a base citosina com a guanina. Então, a mesma quantidade que eu tiver de citosina, na minha molécula de DNA, eu vou ter para guanina. Gente, eu estou falando a molécula em si, eu não estou falando a cadeia. Aqui é uma cadeia, aqui é outra cadeia. Não, eu não estou falando a cadeia, eu estou falando a molécula como um todo. Então, se na minha molécula de DNA eu tiver 3 adeninas, bora escrever de novo. Se na minha molécula de DNA eu tiver 3 adeninas, eu também vou ter 3 timinas. Por quê? Olhando a molécula, são 2 cadeias. Numa cadeia eu tenho adenina, na cadeia complementar eu vou ter a timina. Então, a quantidade vai ser, sim, equivalente. E o mesmo raciocínio se eu pensar em citosina e guanina, ok? Então, essa informação é bastante importante. Agora que você relembrou como que é o DNA e sabe essa correlação que existe em relação a quantidades, vamos enxergar agora como que é o processo da duplicação. Então, o que eu tenho aqui? A duplicação é um processo que a minha célula vai fazer toda vez que eu precisar produzir novas células. Então, toda vez que ocorrer a mitose para reparar um tecido lesado, dependendo do ser vivo que você está falando, eu preciso produzir cópias de células que vão ser iguais,
né? Então, a duplicação tem essa finalidade. Agora, se eu estiver falando em meiose, eu vou também fazer a duplicação do meu material genético e depois eu vou dividir esse material genético para as novas células formadas, ok? A divisão celular consiste nisso, formar novas células, mas antes que ela ocorra, eu preciso da duplicação do DNA. Eu preciso que ele, em vez de ser 1, né, que esse meu DNA passe a ser 2. Então, o que é a duplicação? É quando eu tenho uma molécula de DNA que dá origem a 2 moléculas de DNA. Essas 2 moléculas de DNA são iguaizinhas entre si e iguais à molécula inicial. Então, vamos lá. A duplicação, para a duplicação, eu tenho aqui sempre um DNA que é chamado de molécula mãe, porque a mãe vai formar as filhas, que são essas aqui de baixo, certo? Para esse processo acontecer, eu vou precisar abrir toda a molécula de DNA. Então, de cabo a rabo, ó, do começo ao fim, o DNA ele vai ser aberto. Para isso acontecer, eu vou ter algumas enzimas que participam desse processo, ok? Uma enzima é a helicase. A helicase tem a seguinte função. É ela que vai, ó, separar as pontes de hidrogênio. Ela vai vir aqui como se fosse um alicate, tá? E vai cortar, romper a ligação, separando uma cadeia da outra. Uma enzima é essa. A outra enzima é a minha famosa DNA polimerase. Tudo que termina em ase é enzima, ok? Então, vai lá. A DNA polimerase, o que ela vai fazer? Ela vai olhar para essa cadeia que está servindo de molde, vai ver quais são os nucleotídeos que estão aqui e ela vai adicionar o quê? Os novos nucleotídeos que serão usados para formar a nova cadeia de DNA. Então, ela vai entrar aqui, ela vai olhar, fala, opa, nessa minha cadeia de DNA eu tenho a base adenina. Olha para ela cá. Nessa minha molécula de DNA, eu tenho a base adenina. Qual que é a base complementar que eu vou ter que colocar na nova cadeinha que está sendo formada? Timina. E o pareamento vai ocorrendo assim, ok? Então, durante a duplicação, cada uma das cadeias de DNA serve de esqueleto, de molde, para fazer uma nova fita. Então, essa aqui, olha ela aqui. Ela se separou dessa, ok? E aí, ela está servindo de base para poder fazer quê? Para poder fazer uma nova cadeia de DNA. E essa daqui, que estava conectada, né, com a sua queridinha de cima, ela vai se abrir, se separar, e ela vai servir de molde para fazer uma nova. Esse processo de duplicação, ou seja, um DNA produz 2 DNAs, por isso que é duplicar, forma 2. Esse processo ele se chama de duplicação semiconservativa. Note o seguinte, por que semiconservativa? Semi significa metade, conserva a metade. Aonde está isso? Vai lá. Cada molécula de DNA é formada por 2 cadeias, certo? Uma aqui, a outra aqui. As 2 cadeias de DNA, se você olhar, as que foram formadas, eu vou ter a que estava na mãe, que se conservou, e a filha, que é recém-produzida, recém-formada, recém-sintetizada. Quando ocorre a formação dessa nova molécula de DNA, depois que termina o processo, ou melhor, à medida que o processo vai acontecendo, as bases nitrogenadas aqui, elas vão se ligando, ó. Então, quando eu termino esse processo até o fim aqui, termina o processo até o fim, essas 2 cadeias, elas vão se unir. Então, o que você vai ter? Você vai ter aqui uma cadeia velha, a cadeia que estava na mãe, ok? E você vai ter aqui quem? Uma que é recém-formada, ó. Essa aqui, ó.
essa aqui, tá? Então, ó, são duas cadeias. Uma cadeia veio da mãe, a outra cadeia é a filha. Elas vão ficar unidas. Por que é semiconservativa? Porque a molécula filha de DNA conserva em si uma das cadeias da molécula mãe, ok? Então, na minha duplicação, eu vou ter exatamente isso acontecendo. Uma molécula de DNA vai formar duas novas moléculas de DNA. Durante a divisão celular, essa aqui e essa cadeia, perdão, essa molécula de DNA e essa molécula de DNA, elas vão ser enviadas cada uma para a célula nova que está sendo produzida, que está sendo formada. Por isso que primeiro acontece a duplicação. Em que momento da vida da célula? Só quando ocorrer a divisão celular, tá? Antes da divisão, preciso primeiro duplicar. Agora, outra coisa que é legal, além da duplicação, o DNA também tem outra finalidade, outra importância para ele, né? Que é o processo de transcrição. O processo de transcrição, ok? No processo de transcrição, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a formação de uma molécula de RNA, ou seja, o DNA agora, ele está servindo de molde para fazer uma molécula de RNA, tá? Então, vamos nos atentar para uma informação, um detalhe importante. Se eu estou falando em duplicação do DNA, é toda a molécula de DNA que é copiada. Cada cadeia serve de molde para fazer uma nova. Então, é a molécula inteira que é copiada. Se eu estou falando em transcrição, meu querido, um segmento de DNA chamado gene, tá? Esse pedacinho do DNA, uma das cadeias desse segmento de DNA é que vai servir de molde para fazer o RNA. Note que o RNA, ele é a cópia do DNA, mas não da molécula inteira, de um pedacinho. Portanto, ele é menor, tá? Ele é pequenininho. Por que isso? Esse RNA, ele vai levar a informação para o citoplasma daquilo que o DNA está mandando a célula fazer. E para ele conseguir sair de dentro do núcleo, ele vai passar pelo poro. E para passar pelo poro precisa ser uma molécula muito pequena, tá? E o RNA é essa molécula. Então eu costumo brincar e falar o seguinte: o DNA é o Batman, o RNA é o Robin. Começa até com R para você não esquecer. É o Robin. O Robin sempre ajuda o Batman. Nas versões antigas desse super-herói, tinha esse cara aí, ok? Então, o Robin sempre ajuda o Batman. Ou seja, o RNA está ali para ajudar o DNA a trabalhar. Como que é esse processo de formação, então, do RNA? Você já sabe que o meu RNA, ele vai ser o quê? A cópia de um pedacinho de uma das cadeias do DNA. Então, vamos abrir essa cadeia aqui para você, ó. Note que o DNA, eu sei que é DNA porque existem as bases nitrogenadas que se unem, ou melhor, os nucleotídeos que se unem um ao outro. Um nucleotídeo vai se ligando ao outro, forma o meu DNA. Por que eu sei que é DNA aqui? Porque existe a base timina como sendo exclusiva do DNA. Então, se eu tenho essa minha cadeia, esse segmento aqui que serviu de molde para fazer o RNA, eu vou olhar aqui no DNA para eu saber quais são as bases do RNA que vão entrar. Então, qual que é a brincadeira? Uma região do meu DNA se abre. Então, imagine que está isso aqui, o DNA, uma região se abre, tá? E quem vai abrir aqui, separar as minhas pontes de hidrogênio, para abrir essas cadeias aqui e manter elas um tempo separadinha, quem faz essa quebra das pontes de hidrogênio para expor as minhas bases nitrogenadas é a mesma enzima da duplicação, é a helicase, ok? Só que agora, como eu estou fazendo a transcrição, ou seja, eu estou produzindo RNA, a enzima que vai entrar aqui no meio, tá? E vai olhar para a minha sequência do DNA aqui, ó, essa sequência, vai olhar para as bases que estão aqui e dizer quais são as bases do RNA que vão entrar,
tem que ser uma enzima que vai produzir o RNA. Quem é ela? É a RNA polimerase, ok? Então, a RNA polimerase é para produzir RNA. A DNA polimerase é para produzir DNA. Então, vai lá, ó. O que é essa RNA polimerase? Imagina que ela está aqui, ó, nesse ponto. Ela vai olhar para a base que está no DNA e aí ela vai inserir o nucleotídeo correspondente, só que é um nucleotídeo de RNA. Então, vai lá. Se no DNA a base for adenina, no RNA vai entrar uma uracila. Se no DNA a base é a timina, no RNA vai entrar quem? Adenina. Se no DNA for citosina, no RNA vai entrar quem? Guanina. Por quê? Ó, quais são as bases do meu RNA? Ó, quais são as bases? Adenina, uracila, citosina e guanina. A adenina está aqui. A adenina é uma base que vai se comportar da seguinte forma. Se ela estiver no DNA, formando o meu DNA, lá ela se conecta, se liga com a timina. Só que se ela estiver no meu RNA, ela vai se ligar com a uracila. Tudo bem? Então, a timina ela precisa saber qual é a molécula que eu estou formando. Se eu tiver no DNA, então eu vou me ligar com a timina. Se eu tiver no RNA, eu vou me ligar com a uracila, ok? É isso que a RNA polimerase vai fazer. Ela vai inserir os nucleotídeos correspondentes. Então, adenina se liga à uracila, citosina se liga com a guanina. Forever, together and ever, always. Aqui, ó, a guanina e a citosina se mantém a mesma ligação. E qual é o cuidado que você tem que ter durante a transcrição quando estiver resolvendo um exercício? Se no meu DNA a base for a timina, no RNA, quem que vai entrar? A adenina, porque, gente, timina é fiel. A bicha não trai nem que a vaca tussa, certo? Então, a timina, forever, together and ever, se liga com a adenina. A adenina é uma base que faz parte, né, de um nucleotídeo de RNA. Então, como essa base está lá, é com a adenina que a timina vai ligar, ok? A adenina é que é sem vergonha. A adenina, se estiver olhando para o RNA, ela se liga com a uracila. Por isso que eu te disse na videoaula, grava assim. Adoro usar calcinha grande se você é menina. Mas se você é menino, adoro usar cueca grande, gigante. É um método altamente broxante, mas bastante eficiente, ok? Grava essa frasezinha que você vai saber quais são as bases do meu RNA e vai saber quem se liga com quem, ok? Visto esse processo de transcrição, aonde que essa informação vai ser usada, minha gente? Aonde, meu querido? Presta atenção. Toda vez que a minha célula fizer a transcrição, ou seja, toda vez que o DNA for produzir um RNA, cara, é porque a síntese de proteínas, ou seja, a produção de proteínas vai acontecer. E isso é a todo momento. Acontece que essa videoaula sobre esse assunto, rico em detalhes, fica para nossa próxima videoaula, onde eu vou explicar para você como que é esse processo em detalhes, ok? Então, nós vamos ficar por aqui, meu querido. Nós vamos somente parar por aqui para que você tenha tempo de respirar, tomar um fôlego, assistir esse vídeo aí, fazer as suas marcações e não esquece, se você tiver alguma dúvida, minha bênção, meu querido aluno abençoado que está assistindo essa videoaula, pode fazer aqui o seu comentário, pode mandar aqui a sua pergunta, porque eu tô aqui para ajudar você, ok? Então vai lá, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também querem aprender um pouquinho, beleza? E fica aí com essa videoaula para você. Eu espero que você tenha entendido e finalizamos por hoje, beleza? Abraços! Tchau, tchau!